Vocês já estão cansados, enjoados de saber que eu não gosto de fazer vídeos sobre casos recentes por causa das reviravoltas. E no caso da Vitória Regina, nós não tivemos reviravoltas. Nós temos tornados que estão deixando todo mundo desnorteado. Olá, aqui é Fabiana, esse é o canal Lado B. Eu fico muito feliz por vocês estarem aqui comigo de novo, tentando decifrar os mistérios do mundo e da mente. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Bom, pessoal, eu não sei, mas eu acredito que vocês já devam estar sabendo que a mídia e nós dos canais de True Crime estamos sendo acusados de espalhar fake news. Vamos combinar que tanto a mídia quanto alguns canais realmente fazem de casos dolorosos um verdadeiro circo. E que há mesmo a possibilidade de que algum jornalista desses classificados como abutres terem sido a fonte de onde saíram tantas, eu poderia dizer, informações equivocadas. Mas vamos ser bem realista e falar de onde saiu tanta mentira mesmo quando a Vitória foi encontrada. Dentro de delegacias existem funcionários mal remunerados. Isso não é segredo para ninguém, que esses funcionários muitas vezes vendem informações para jornalistas. Jornalistas esses que, para aceitar como fonte uma pessoa que trabalha dentro da delegacia, mas não trabalha dentro da investigação, aceita informação desse tipo de pessoa, então elas estão aí no mesmo nível de caráter. Eu aposto que agora muita gente deve estar se perguntando quem teria tanta criatividade para inventar tanta barbaridade. Não que o caso em si já não seja totalmente bárbaro, mas quem foi que começou a inventar tanta coisa acerca desse caso e por que só agora, quase 4 semanas, um mês depois da Vitória ter sido encontrada, a polícia vai a público, desmente tudo o que está sendo dito e ainda nos acusa de espalhar fake news. Vamos, junto comigo, tentar entender por que eles deixaram a gente, não a gente só produtor de conteúdo, a população que está indignada com esse caso, acreditando em todas aquelas mentiras que foram esparramadas. Será que foi uma estratégia da polícia? Pode ser que não. Provavelmente, se eles forem questionados, vai ser isso que eles vão responder. Aí eu fico me perguntando, será que quando eles vierem a público para alegar que deixaram a gente acreditando em tudo isso como uma forma de estratégia, que nós que fomos acusados vamos receber algum pedido de desculpa? Afinal de contas, entre um canal e outro sensacionalista, existem canais idôneos como o Lado B, como muitos outros que eu conheço e admiro, que não corroboram, que não estão aqui de forma alguma para espalhar fake news. Isso traz pra gente muita tristeza, até revolta, porque a gente tem um trabalhão, a gente faz pesquisa, a gente escreve roteiro, a gente procura dar a notícia da melhor forma possível, demonstrando respeito, porém não tentando fazer com que aquilo fique pesado demais para destruir a mente das pessoas. Tudo que a gente quer é passar informações verídicas, de realmente informar, alertar, instruir, e aí a gente acaba sendo acusado de uma coisa que a gente não fez. Porque casos recentes, quais são as pesquisas que nós fazemos? Quais são as fontes que nós usamos para trazer a notícia para vocês? A mídia. E agora? Como é que a gente vai saber se a partir de agora o que a gente vai ouvir é ou não é verdade? Eu já até imagino que algumas pessoas vão dizer, né, que isso não é da conta de ninguém além da família. E isso é outra inverdade. É da conta da gente, sim. Essas pessoas que acham assim não sabem talvez o que seja a palavra empatia, mas ainda existem muitas pessoas que têm. Existem muitas pessoas que ouvem casos como esse e perdem o sono e passam a ter medo de andar na rua, de viver
medo das outras pessoas. Então é sim de interesse público, até porque não foi um acidente, foi um crime. E quando a gente vê um crime, a gente logo pensa na qualidade da segurança pública. Mas voltando para a família da Vitória, que realmente é quem mais importa nisso tudo, como será que eles se sentiram por todo esse tempo ouvindo esses jornalecos ficarem o dia inteiro falando sobre todo o horror, toda a barbaridade que foi feito com a filha, com a irmã, com a amiga? Como eles se sentiram diante de tudo isso? Como a gente vai saber se a confissão do Michael é verdadeira? Porque claro que se você parar para analisar superficialmente, assim, de forma rasa, a gente consegue ver que tudo que foi passado pra gente em relação à confissão dele pode ser a mais pura mentira. Por quê? Se ele de fato tivesse causado esses ferimentos na Vitória, como ele disse na confissão, no carro, e mesmo que esses ferimentos não tenham sido aquilo tudo lá que foi esparramado pela mídia e que a polícia deixou rodar, a perícia não ia encontrar um pouco de sangue humano no carro dele, no porta-malas do carro dele, sendo que ele disse que foi feito no banco da frente e no banheiro lá da casa. O carro estaria parecendo uma cena de filme de terror. A gente tem cerca de 5 litros de sangue dentro do nosso corpo. Isso, claro, depende se é pequeno, se é adulto, do peso, da altura, mas a média é essa. Então vocês imaginam ferimentos desferidos em lugares estratégicos, como aquilo teria ficado? Porque os 3 golpes que foram desferidos nela causariam sim tudo isso. Mesmo que agora a gente saiba que houve um vazamento, não sabemos se de dentro da polícia ou se a mídia começou com isso, mas agora nós já sabemos que não houve tentativa de decapitação. Mesmo assim, os locais onde ela foi ferida causaria sim bastante extravasamento do sangue. Dentre outras coisas lá que ele falou que a gente fica meio que sem saber, né? Se ele foi coagido ou se ele mentiu de propósito. Porque tudo que a gente tá vendo até agora parece que sempre tem uma mentira no meio. Depois da descoberta das fotos da Vitória e de mais algumas garotas com estereotipo físico muito parecido com o dela, a gente sabe que ele realmente nutre uma obsessão por ela. Mas daí a equipe de investigação sair falando que ele é um stalker, até eu, que sou só uma curiosa, que às vezes a gente brinca mesmo, né? Ah, fulano tá stalkeando a conta do ciclano, não sei o quê. Eu sei que isso não passa de uma brincadeira, de uma forma coloquial. Porque um verdadeiro stalker, isso saído da boca de profissionais, tá, gente? E de vários, vocês podem até procurar por aí psiquiatria forense, vocês vão ver qual é a verdadeira definição do stalker. Porque para isso sair sendo espalhado, precisa sair da boca de um profissional, de um psiquiatra em criminalística. E ele não passou por isso ainda. Então, é mais fofoca. De onde que saiu isso? Para uma pessoa ser stalker, ela precisa estar perseguindo uma outra pessoa há muito mais tempo do que o Michael estava fazendo com a Vitória. E o stalker, ele não se esconde. Muito pelo contrário, a coisa que ele mais deseja é ser visto pela pessoa. Então, mesmo nos dias de hoje, ele vai dar um jeito de mandar bilhetinho, presentinho, de estar sempre se fazendo presente na vida da pessoa, que é o objeto da fascinação dele. E depois, né, dessa suposta confissão ou não, eu já nem sei mais o que é verdade, o Michael também está sendo classificado como psicopata. Tudo bem, gente, entre eles, numa rodinha de amigo que está conversando a respeito do assunto,
tratar o cara dessa maneira, porque é a forma que a gente vê mesmo, né? Porque o psico pra gente é o nível mais baixo dos baixos. Então virou realmente um termo muito comumente usado para pessoas que cometem crimes hediondos. Mas um profissional não fala uma coisa dessas em público, gente. A impressão que dá, a impressão que eu tenho é que parece que eles querem que a gente seja um bando de bobo, que a gente não saiba o termo correto para classificar cada uma dessas personalidades transviadas. Então é assim, essa obsessão que o Michael tinha pela Vitória, até que ele passe por avaliações com profissionais forenses, é considerado realmente obsessão. Até porque nós não sabemos nada do que aconteceu. A gente não sabe se ele de fato agiu sozinho, se tem outras pessoas, o que levou a ceifar a vida. Então não dá para sair julgando sem saber a verdade, a não ser um profissional muito bem capacitado na sua área. Ele sim vai poder classificar esse tipo de obsessão. Se o Michael é um perseguidor, um oportunista, um perseguidor psicótico, que aí já pende um pouco para esquizofrenia, ou um predador, que também é algo diferente, mas psicopata não. Em nenhum momento ele exibiu comportamentos de psicopata. Porém, eu entendo que chamem ele assim, porque o que ele fez com a Vitória é realmente digno de ser chamado dessa maneira. Mas é muito interessante que a gente aprenda as formas coloquiais corretas para a gente saber classificar, porque isso ajuda a gente a identificar esse tipo de pessoa. Pelo menos para mim, é o que parece, o sistema quer que a gente seja um bando de bobo. Por quê? Porque o conhecimento traz poder e um povo poderoso, empoderado, é bem perigoso para eles, né? Vocês já ouviram ou sabem exatamente a classificação desses ferimentos que são causados por terceiros no pescoço de alguma pessoa? Para quem já sabe, belezinha. Conta pra mim aqui que vocês já sabiam, porque na verdade eu descobri fazendo a pesquisa para falar com vocês hoje. Então eu vou contar, claro, resumidamente, para aquelas pessoas que ainda não conhecem, mas por causa desses acontecimentos tenham interesse em conhecer. O mais comum, que inclusive a gente tá cansado de ver em filmes, é classificado com o nome de esgorjamento, que é quando o ferimento é desferido na parte frontal. A degola é quando o ferimento é desferido na parte traseira, né? Gola tem mais a ver com a gola da roupa mesmo. Já a decapitação é quando é concluída a separação do corpo e da cabeça. Os ferimentos da Vitória foram na lateral do pescoço, na parte, na verdade, da mandíbula, mas já faz parte, assim, um pouco abaixo da mandíbula, entre a mandíbula e o pescoço. Na maçã do rosto, próximo, assim, ao olho, e no tórax. Deixando bem claro, tá, pessoal? Eu não vi ainda nem mesmo as fotos do laudo do legista, porque não foi tudo concluído ainda. Eu tô contando isso pra vocês baseada em informações da polícia, da perícia e dos legistas. Uma outra coisa também a ser questionada é em relação à hora exata em que a Vitória teve a sua vida ceifada, porque bem diferente do que a gente vê no CSI, por exemplo. Eu admito, eu consumo bastante, eu sei que tem muita encheção de linguiça, tem muita coisa fantasiosa. Então, assim, bem diferente dessas séries policiais que a gente assiste, eu citei o CSI porque eu acho que é a mais famosa, é impossível você precisar o horário em que uma pessoa veio a óbito, nem mesmo em relação a dias. Quanto mais em relação a horas, como eles fazem nesses programas, né? Coloca lá o termômetrozinho no ferimento, foi entre as 21 e as 10h30. Isso é ficção, não existe ainda uma ciência, uma tecnologia
que forneça com precisão esse tipo de informação, gente. A única coisa que se consegue ter após exames, não na cena onde, no caso, a Vitória foi encontrada, é uma estimativa, porque tudo isso depende de um monte de coisa, de fator climático, de genética, se a pessoa estava tomando algum tipo de medicamento. Inclusive me fez lembrar do último vídeo do canal, vou deixar na tela final para vocês, é um vídeo incrível, é a respeito da tanatopraxia, que é algo que é feito após o procedimento do IML. Lá eu explico mais detalhadinho, mas eu garanto para vocês que é um vídeo super interessante e vocês vão aprender bastante coisa lá. Então dá uma olhadinha e aí vocês vão entender o porquê que não dá para definirem como foi dito na televisão, né, que ela ficou 2 dias em cativeiro e teve a sua vida ceifada no 3º dia, então há 5 dias ela estaria já sem vida. Eu acredito que todo mundo aqui já deva ter ouvido falar da perita de cena criminal Rosângela Monteiro, conheça a capacidade inquestionável dela. Para quem não ouviu ou para quem não está se lembrando do nome, a Rosângela Monteiro foi a perita que descobriu a prova cabal em relação ao caso da Isabela Nardoni. De acordo com a sabedoria, de acordo com o dom, com os estudos e com a experiência dela, a Vitória pode ter sido ceifada de 5 a 7 dias. Isso, palavras dela, levando em consideração o dia em que ela sumiu. Senão essa estimativa podia se ampliar ainda mais. Então, se vocês ouvirem por aí, gente, que ela passou 2 dias no cativeiro, sendo torturada, desconfia. Desconfia porque é impossível a pessoa saber disso. Além da Rosângela, né, que é no Brasil a mais conhecida, a perita mais conhecida, outros peritos também muito bem qualificados afirmam a mesma coisa que ela. Eu tava aqui pensando, né? Até hoje ainda não saíram os resultados de quem poderia ser o fluido corporal que foi encontrado no carro e na casa do Michael. Todo mundo, acredito que deva se lembrar do caso do desaparecimento da Ana Sofia. Com essa demora, já pode ter a certeza absoluta de que não foi feito nenhum teste de DNA naquele cadáver que foi encontrado e que foi dito que era o Thiago. O cadáver tinha 18 centímetros a mais que ele, sem contar outras discrepâncias que, para quem ainda não viu, dá uma olhadinha na playlist do caso dela que vocês vão ver. Alegaram pra gente, isso, gente, baseado no inquérito, tá? Eu tive de posse do inquérito, 1092 páginas. E lá não constava nenhum laudo de DNA. A única coisa que tinha lá era um laudo que sequer era técnico, que não é nem para ser aceito judicialmente, era o de necropapiloscopia, diz que as impressões digitais batiam com as do fulano lá. Mas espalharam aí na mídia que acho que cerca de 15 dias depois tinha saído o resultado do DNA e confirmado que era ele. Gente, nem em país de primeiro mundo, nas cidades mais evoluídas, um exame de DNA sai tão rápido assim. Vocês imaginam, não tô falando de forma pejorativa, mas na Paraíba, lá no brejo da Paraíba, ia sair rápido assim um DNA? É de deixar todo mundo atordoado, né, gente? Dá a impressão até que a gente vive em mundos paralelos. Parece que a gente vê uma coisa e as outras pessoas veem outra, e as pessoas afirmam com tanta veemência que você fica igual a barata que tomou uma chinelada e não morreu. Sabe, gente, eu entendo, eu sei da importância da polícia levar as investigações, muitas coisas, a maioria das coisas em sigilo, mas
espalhar ou permitir que tanta mentira, como houve no caso da Vitória Regina de Cajamar, se disseminasse desse jeito, é uma coisa que dá uma frustração absurda. E realmente, aqui na plataforma, eu não poderia citar nenhum comentário que fizesse jus a isso que eles permitiram. O que vocês acham que devia ser feito em relação a isso? Na minha opinião, na minha opinião, todas as corporações envolvidas na investigação, porque foram várias corporações, Polícia Civil, GM, DEIC, então todos que tiveram envolvidos nisso deviam ser investigados para saber se foi dali que houve o vazamento. Só que eu acredito que o mais provável é que a alta cúpula da investigação não tenha feito isso. Então essas investigações deviam começar por esses funcionários invisíveis que ganham pouco e que muitas vezes acabam vendendo para jornalistas informações para ganhar um troquinho a mais lá no final do mês. E, na verdade, também a essa altura eu já não duvido de mais nada. Ou algum de vocês aí acredita que não existam pessoas que sejam capazes de qualquer coisa por dinheiro. Mas se superaram falar pra gente de tentativa de decapitação, que só um pedacinho de pele segurava a cabeça dela, 2 dias de cativeiro onde ela ficou sendo torturada, inclusive estupro por mais de um indivíduo, cabelos raspados que teriam até sido encontrados por um GCM anônimo lá por perto de onde ela foi encontrada. Não dá para imaginar quem seja a pessoa sem coração e o porquê da polícia não ter desmentido isso antes. A gente está agora no dia 3 de abril, já vai completar 1 mês que a Vitória foi encontrada e só agora os legistas falaram que foi encontrado no corpo da Vitória material biológico que pode ser condizente, sim, a abuso sexual. Aí sim, nessa informação dá para acreditar, porque realmente leva bastante tempo para essas coisas ficarem prontas. Então foi descoberto um material que possivelmente seja relacionado a isso, mas ainda não foi concluído o exame desse material. Eu imagino que todo mundo deva ter uma teoria do que foi que aconteceu de fato naquela noite de 26 para dia 27, porque a hora que ela chegava já era mais de meia-noite. Mas a minha teoria é a seguinte: pegaram a Vitória desprevenida, obviamente, possivelmente e provavelmente porque ela estava focada ali no celular, então ela estava um pouco distraída. Devem ter colocado alguma coisa para ela inalar e desmaiar, como um cloroforme, por exemplo, e eu acredito que existam outras substâncias também que causem esse efeito. Aí desmaiada, ela teve as mãos amarradas e embrulhadas em plástico filme, desses que a gente usa na cozinha. Com certeza fizeram isso para que na hora que ela acordasse, na tentativa de se defender, que ela não arranhasse ninguém, para não guardar DNA embaixo das unhas. Quem fez isso deve ter se baseado em filme, um otário que não sabe que no plástico, se ela tocasse em alguém, também ficaria ali DNA. Que dependendo do caso, fica ainda mais fácil da perícia conseguir tirar as informações necessárias do que da própria unha. Isso me fez lembrar de um caso recente do canal também, bárbaro, da Melissa Lameche, grávida, faltando 2 dias para o parto, que demoraram um tempão para descobrir quem foi o assassino dela, justamente por fazerem exames e deixarem por último as unhas, porque foi nas unhas que encontraram o DNA de quem de fato tinha ceifado a vida da Melissa e, consequentemente, de quem ela carregava. É um caso bastante interessante, vale muito a pena conhecer. Posso deixar também na tela final, principalmente para pessoas que acreditam que essas cacas nas investigações ocorram só aqui no Brasil. Um outro circo que a mídia fez aí é em relação ao sutiã da Vitória ter sido encontrado no pescoço dela. E eu falo circo porque
eles sabem muito bem o que significa isso. Eu não vou saber falar para você estatísticas, na verdade eu nem confio muito em estatísticas, mas acontece que em milhares de casos de vítimas de abuso sexual são encontradas dessa maneira. E por que isso acontece? Normalmente, um predador dessa natureza, ele tem pressa. Muitas vezes, na imensa maioria das vezes, porque eles são portadores de algum tipo de distúrbio, como ejaculação precoce, por exemplo. Então, eles tentam fazer da maneira mais rápida possível. Mas para segurar, a audiência, vamos fingir que a gente não sabe por que isso aconteceu, por que ela estava dessa maneira e ficar especulando em cima disso para segurar o pessoal aqui. Quanto mais tempo, melhor. Com isso sendo falado, a polícia podia muito bem informar a população que, embora não fosse possível identificar de imediato se ela havia sofrido ou não esse tipo de abuso, que só com exames mais aprofundados eles se calaram e deixaram a mídia continuar com o circo. Como eu acabei de apontar para vocês, o que a maioria dos jornais tem feito ultimamente, que é fingir que não sabe o que tal coisa significa, ou ficar criando e inventando informações que não existem, falando de suposições como se fossem informações para segurar, para prender o povo na audiência. Quem me conhece sabe como funciona o meu trabalho aqui. Eu procuro organizar o caso em ordem cronológica e simplificar, resumir, para não confundir vocês mais do que eles já confundem, repetindo milhões de vezes as mesmas coisas, fazendo aquele dramalhão, porque mesmo antes de eu ter o canal, isso foi uma coisa que eu sempre abominei. Eu acho uma tremenda falta de respeito com o telespectador, uma tremenda falta de respeito com a família, e eu nunca tive a menor paciência com isso. Eu gosto de objetividade, principalmente quando eu vou passar para vocês casos assim tão intrigantes. Porque o caso da Vitória é muito intrigante. Tem muita pergunta para ser respondida que talvez a gente nunca venha a ter resposta. E hoje em dia, parece que o tempo das pessoas está cada vez mais curto. Então, fazer esse tipo de coisa, de segurar um jornal de 6 horas falando da mesma coisa, é uma falta de respeito até mesmo com a vida do telespectador. Quem trabalha com esse tipo de coisa devia ter um pouquinho mais de consideração com a população, dar um pouquinho mais de valor para o pouco tempo que a gente tem hoje no nosso dia a dia. Tudo que resta pra gente agora é, novamente, aguardar. O mais importante de tudo isso, com toda certeza, vai ser o laudo dos legistas. Afinal de contas, a secreção que é expelida no ato de um abuso sexual, ela pode estar contida não só nas partes íntimas, mas ela pode estar contida em outras partes do corpo, que é o caso do maníaco do parque. Tem vídeo no canal também, se vocês se interessarem, vai dar uma olhadinha lá que eu conto em detalhes a vida dele, os problemas que ele tinha. Então essa é a minha opinião, a minha teoria de como a Vitória foi abduzida. Só que nessa teoria eu não consigo falar por quê, pra quê. Tinha mais alguém junto com o Michael? Foi um crime de oportunidade? Ou foi premeditado? Eu creio que haviam sim mais pessoas junto com ele. Um dos motivos é porque ele falou várias coisas erradas na confissão que ele deu. Então eu acredito que ele realmente possa ter tido parceiros nisso. Ou também há a possibilidade dele ter mentido de propósito para fingir que não foi ele que fez aquilo e que ele estava confessando sobre coação, que é o que os advogados dele alegavam. Ele estava com 2 advogados que parece que depois da confissão dele largaram o caso, agora ele está com um defensor público que continua batendo na mesma tecla. Tudo bem que até agora o que a polícia tem não é materialidade suficiente para prender nem preventivamente outras pessoas, mas implicar que o Michael é o único algoz
Pra mim é muito cômodo, fica fácil, né? Você fecha a investigação, vira o herói, prendeu o bandido, mas se ele tivesse comparsas, esses comparsas vão ficar livres e além deles não pagarem pelo que eles fizeram, eles ficam livres para fazerem com outra pessoa. Aí saiu também uma conversinha de que o inquérito tem que ser fechado agora no dia 13, que é quando a Vitória faria 18 anos. Gente, não se faz uma investigação complexa como essa com pressa, porque pode passar muita coisa sem perceber, podem conclusões precipitadas serem tomadas. A gente sabe também que quando se trabalha muito tempo com alguma coisa, a não ser aqueles que têm muito amor à profissão, eles acabam sendo tomados por uma certa frieza. Então, para eles, tudo que importa é encerrar o inquérito, encerrar o caso. E isso é muito desumano. Hoje em dia, graças à ajuda, começou com o trabalho dos perfiladores do FBI. Eu vou falar novamente da série Mindhunter, que vocês sabem que eu amo, na Netflix. Inclusive, se vocês puderem, assistam, curtam lá a série para ver se eles voltam a regravar, porque eles disseram que não teve audiência suficiente. E o livro, como eu já disse, eu li porque eu precisava demais saber qual que era o desfecho daquilo tudo. A série, ela é muito mais vívida, o livro ele é bastante entediante, então para quem gosta desses assuntos, para quem quer entender melhor esse tipo de mistério, vai lá na Netflix, assiste Mindhunter, entra nas redes sociais da Netflix, pede para eles voltarem a gravar. Eu já fiz a minha parte, eu já fiz isso, na verdade eu já assisti Mindhunter umas 7 vezes, é realmente muito boa. Mas voltando, então começa com esse trabalho de perfilação do FBI. E hoje em dia eles descobriram técnicas avançadíssimas de interrogatório, que com essas técnicas, sem precisar partir para violência ou coisas desse tipo, porque a gente sabe que hoje quando uma pessoa é presa, ela passa por um exame de corpo de delito, depois das investigações, depois dos interrogatórios, ela vai passar de novo para saber se ela não sofreu uma coação física e tal. Não há necessidade. A coação psicológica dessas técnicas iam com toda certeza cansar o Michael e ele ia dar com a língua nos dentes. Mas a questão é que isso só vai ser feito se realmente quiserem a verdade, se realmente quiserem proteger a população. Agora, se a intenção for só fechar o inquérito e sair de herói, então tá feito o serviço, já tá resolvido. Tanto que ele já foi indiciado. No dia 10 de abril vai acontecer uma reconstituição do crime. Que honestamente, gente, eu não sei nem por que vão fazer isso. Porque a justiça vetou a obrigatoriedade do Michael estar presente. Então quer dizer que se ele falar, não tô afim, não vou, tô cansado hoje, vou ficar aqui deitado na minha cela. Então ele não precisa ir. Então, na minha opinião, apesar de ser uma coisa muito comum, uma reconstituição de um crime sem o réu não faz o menor sentido. Assim como não faz o menor sentido, mesmo quando o réu aceita participar da reconstituição e ao invés de deixarem ele livre para mostrar, para contar o que aconteceu, como aconteceu, não. Os investigadores vão conduzindo a pessoa meio que para ele falar o que eles querem. Então, se for para fazer isso, para que perder tempo? Para que gastar dinheiro público? Se não vai sair nada dali que preste, só vai sair se deixar o réu fazer a reconstituição, estudar muito bem e aí conseguir encontrar as discrepâncias, as inconsistências e saber aonde que a pessoa está mentindo e aonde não está. Mas infelizmente, cá estou eu de novo, acho que já no 7º vídeo, falando da importância de reformas profundas no nosso Código Penal. Bom, pessoal, hoje eu fico por aqui e como vocês já sabem, eu volto quando e se tiver novidades consistentes para passar para vocês. Porque se tem uma coisa que eu não quero pro lado B
é a fama de canal de fake news. Bom, e aí depois dessas informações que eu passei para vocês, que eu espero que eu tenha conseguido simplificar tudo que está acontecendo, toda a loucura que está acontecendo nesse caso, eu conto muito com a ajuda de vocês para compartilharem esse vídeo, que além de falar tudo que está acontecendo de uma forma mais resumida, eu expliquei bastante coisa que a televisão não explica para ninguém. Então eu faço o meu trabalho com bastante amor, preciso muito que o meu canal cresça. Peço para vocês também comentarem, conta para mim o que é que vocês acham, se tem alguma coisa aqui que eu esqueci de falar, porque daí eu anoto, e surgindo novidades consistentes eu trago também e falo que foi com a ajuda do comentário. Se você quiser que eu coloque seu nome, eu coloco. Se você quiser ficar anônima, vai ficar com toda certeza. Curtam o meu trabalho. Peço a vocês que me perdoem, que me desculpem pelo primeiro vídeo. Acontece que o primeiro vídeo foi baseado nas informações que tínhamos, que mudaram, como eu disse, né? Um tornado, não reviravolta. Então é isso, meus amigos. Eu conto muito com a ajuda de vocês para o canal continuar seguindo. Peço desculpas também pela demora. Eu tenho uns probleminhas pessoais que às vezes me impossibilitam de estar aqui, de trazer informação para vocês dessa maneira mais enxuta, mais clara e mais curta, para vocês não perderem tempo da vida de vocês. Mas sempre que eu puder, eu vou dar prioridade para isso daqui, porque eu amo fazer isso. Eu já recebi comentários de pessoas que me falaram: poxa, eu nunca tinha pensado nisso, Fabiana, valeu, uma dica muito boa que você deu. E isso, pra mim, é a maior satisfação. Vocês são o que o lado B tem de mais importante. Então, a ajuda e a opinião de vocês é de extrema importância pra mim. Milhões de beijos no coração de vocês e até o próximo vídeo.